bem-vindos a mais um Você na Roda. Hoje, vocês na roda, comemorando o Natal do automóvel. Isso mesmo, hoje faz 60 anos. Aliás, durante todo esse mês de abril, vamos comemorar 60 anos do Mustang e também de Edu Bernasconi. Brincadeira, só 50. Edu, refazendo a nossa parceria que já fizemos lá na Full Power. Vamos bater um papo aqui com o André Oliveira e com o Marcel Bueno para falar de gerações do Mustang e falar de curiosidades e também falar dos nossos gostos e paixões de um carro que não tem como se apaixonar. Não perca a partir de agora nesse mais novo episódio de Vocês na Roda. Senhores, qual o segredo para o Mustang chegar aos 60 anos com esse sucesso todo, com essa disposição toda, 7ª geração batendo na porta aqui no Brasil? Bom, Edu, acho que a gente tem, quando a gente fala de um ícone, de um carro que por tanto tempo ele vem se construindo, passando por geração a geração, construindo uma legião de fãs, que passa de pai para filho e que vem inovando ao longo do tempo e trazendo cada vez mais coisas de tecnologia, mas sem perder a essência e a herança, lá do primeiro que foi lançado em 1964, eu acho que é isso que o público quer e é assim que se constrói uma imagem de uma legião de fãs, de pessoas que realmente são apaixonadas aí pelo Muscle Car, o primeiro pony car que foi lançado. Ponto de vista de engenharia, sempre vou trazer engenharia, né? Cara, tecnologia, em cada geração, das 7 gerações, o Mustang sempre trouxe novidades. Sempre inaugurou, assim, novas tecnologias em cada uma das suas épocas, obviamente. E agora, essa 7ª geração, um motor de 488 cavalos, assim, é de deixar qualquer um com o queixo caído, né? É demais, né? E vários elementos de engenharia, né? Eu posso explicar cada um deles ali, que traz, assim, a paixão, consagra, né? Assim, um ícone, consagra o amor de que todo mundo tem por um carro desse porte. Quais são os elementos que definem o Ford Mustang para Para você? começar, o cavalo ali na frente, né? Assim, é irreconhecível. Aliás, ninguém não reconhece esse símbolo no mundo inteiro, né? A grade da frente, totalmente, né, em formato de colmeia ali para resfriar o motor, você conseguir a melhor performance. O aerofólio dianteiro ali, para você ter o downforce, o carro não decolar, porque 488 cavalos ali, o carro decola, né? Então, todo esse aerofólio dianteiro ali. As laterais, aqui embaixo do farol, você tem 2 entradas de ar, que faz não só resfriamento de freio, mas resfriamento de motor. Então, assim, aerofólio traseiro também vai fazer o downforce lá atrás, para a traseira não sair. Enfim, tem... Quando você olha todos os Mustangs, eles tentam trazer esse mesmo DNA e essa característica. Então, nariz longo, aquela boca de tubarão, né, o nariz do tubarão. Então, quando você olha realmente aquele capô imenso na sua frente Capô lá longo. com o V8, o teto muito baixo, traseira curta. Então, de fato, você tem algo que é único em todos os Mustangs, inclusive lá a performance, o desempenho e o barulho único. Acho que o barulho, de fato, ele é marcante em todas as gerações aí do Mustang. Bom, a gente falou bastante já do Mustang 7ª geração, que realmente ficou diferente. E a gente tem também o Mustang serpenteando a própria história, sempre sendo muito marcante. Mas a gente sabe que tem um concorrente que voltou e agora foi embora de novo. Teve algum momento que, mesmo diante do Mustang sendo o pony car que marcou a geração dos pony cars e até hoje, teve algum momento em que pensaram em descontinuar ele? De maneira nenhuma. Eu acho que o Mustang ele vem construindo a sua história ao longo dos últimos 60 anos e a gente olha e aponta e fala, poxa, são 60 anos, mas nós somos praticamente um menino, porque nós vamos continuar aí com o V8, nem que seja só o único muscle car aí no mercado. Vai continuar com o V8? Vai continuar com o V8. Promessa é dívida. É isso aí, essa é a promessa, inclusive, globalmente, o nosso CEO já foi publicamente falar sobre isso, porque de fato tem uma legião de apaixonados que vai haver transição energética de veículos de maneira geral, mas o V8 e o Muscle Car vai continuar tendo diversos fãs. Hoje não é só a pessoa mais velha que gosta de Mustang. Tem crianças que já olham para o Mustang hoje e ficam admiradas, porque é a história de geração, pai para filho. Não tem como passar despercebido. Eu trabalho na momento. Ford há 26 anos por causa do Mustang. Paixão de infância. Aliás, mostra lá, né? Olha o que ele Acabei de fez fazer hoje a aqui, ó. tatu aqui, ó. Acabei de fazer a tatu. Isso daqui é um Fastback 65. Então, sempre fui apaixonado. Primeira geração. Primeira geração. Então, assim, o motor V8 agora, 488 cavalos, 58 quilos de torque, quase você tem 80% do torque disponível em 80% do enchimento do motor. Então,
um motor desse você não descontinua, né? Não, Uma coisa maravilhosa. Para quem gosta. A gente vai falar das gerações ainda, que vai chegar nesse ponto, porque Certo. teve aquele momento da crise do petróleo e tal. Segunda geração, crise do petróleo. Isso, sim. isso. Ele foi lançado duas semanas antes de estourar a crise. É. Mas até falar do começo, né? Porque o Mustang, o primeiro Mustang que apareceu naquela corrida em Watkins Glen, em 61 ou 62, se não estiver enganado, ele tinha muito pouco do que o primeiro Pony Car, que era muito parecido com esse. Era essa geração, né? Inspirado nos aviões de guerra e tal. P51. Isso, B-51, isso aí. Ele tinha mais jeito de Thunderbird do que virou o Thunderbird do que de Sim, Mustang. sim. Qual que é a história dessa primeira geração? Por que ele se tornou essa coisa do coupé que poderia ser meio familiar e ao mesmo tempo era um esportivo que todo mundo queria? Tem várias teorias, né? Assim, a gente é O difícil. Liacock era difícil de entender. O grande mestre, né? Então, assim, tem várias teorias, tanto para o nome, tanto para o símbolo, né, o logotipo, tanto para o nome, tanto para o design. Desde o avião da Segunda Guerra Mundial, lá, o P-51, P de pato 51, até, vamos fazer um carro para a família. No final, 4 lugares, extremamente esportivo para a época, um carro que veio a inaugurar um segmento, né? Não só por performance, mas por aplicação, né? 4 lugares, assim, totalmente contrariando o que era normal de pelo menos 5 pessoas, né? E a ideia foi inovar no mercado, um carro de 4 lugares, primeira geração. Você não sabe se é porque... A gente não sabe se é por conta do avião P-51, a gente não sabe se é por conta da história do Thunderbird, ou até de um time de futebol americano, eu não vou lembrar o estado agora, mas que era o nome da escola Mustang. Então tem 3 grandes teorias aí. Eu gosto de acreditar que é por conta, o Mustang foi batizado Mustang e não o Thunderbird, que era uma das hipóteses também, por conta do cavalo selvagem americano. E uma curiosidade, você sabe por que o cavalo está olhando para a esquerda e não para a direita? Você sabe por quê? Não. O cavalo olhando para a direita, normalmente, são os cavalos de turf, de corrida. Sim. Então são os cavalos domesticados, que saem correndo na direção. E a esquerda é o cavalo selvagem. Então essa é a história por trás do cavalo olhando para a esquerda. Muito legal. E quando você olha nessa primeira geração, quando a gente pensa e fala, poxa, como surpreender o mercado americano e tornar algo, a paixão por um automobilismo de veículos esportivos, de performance, para que pudessem ser mais acessíveis para as pessoas. Então o Mustang ele trouxe um pouco disso, de poder fazer as pessoas andar num carro esportivo de alto desempenho, de motor grande e muita inspiração nos veículos europeus com 2+2, né? 2 lugares na frente, 2 atrás. Então algo muito diferente na época. Então já nasceu com capô longo, teto muito baixo, traseira muito curta. Então quando a gente olha para como essa história foi contada, o sucesso da primeira geração do Mustang é um case histórico e vai ficar para sempre. Porque no primeiro final de semana, apresentado lá no salão de Nova York, foram vendidos 22 mil carros. Bombom o negócio. Assim, né? absurdo. Bombom, O primeiro ano absurdo. do Mustang é o maior de vendas da história. 484 mil veículos vendidos em um ano. No primeiro É o maior da história. Isso. 18 meses, 1 milhão de veículos. Então, assim, imagina, 1,5 milhão. E nós estamos falando em 1964, Model Year 65. 1,5 milhão de veículos, imagina. Espetacular. Uma outra curiosidade, sabe o que é bem legal? Primeira pessoa a comprar um carro esportivo Mustang, dia 14 de abril de 1964, uma mulher, em Chicago. Mesmo antes dele ter sido apresentado. É amanhã. É amanhã. Estamos gravando dia Não é 12 de à toa que abril. o Marcel É escolheu amanhã, hoje. é amanhã. O Marcel escolheu hoje porque é icônico, né? Uma mulher comprou o primeiro Mustang. Uma professora. Uma professora, não vou lembrar o nome dela agora. E, Chamar assim, de Marli. No dia 17 ele foi apresentado no Salão de Nova York. Mas mesmo assim, já começou a ser comercializado antes, né? Dia 14 uma mulher comprou. Foi a primeira consumidora de um Mustang da história. É muito louco. Motor dianteiro, tração traseira, um Nossa. carro lindo. Uma senhora. Uma senhora comprar, uma professora. Muito legal, É cara. legal. Não, e é isso, né? Ninguém tinha noção de que ia virar o que virou. Para fazer essa festona aqui de 60 anos em Interlagos. E essa mulher, eu queria entender, ou ter algum parente dela, será que esse carro ainda existe? O carro existe, está no museu do Henry Ford. Há uns 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, não estou recordando agora, a família Ford foi atrás desse carro, comprou
desmontou o carro para colocar dentro do museu, inclusive. Eu fui no Museu Henry Cara, Ford é e falha maravilhoso. gravíssima que eu não vi esse carro lá. Você tem um Mustang 001 lá. É, Porque apesar dela ter sido a primeira a comprar, O dela não é o chassi 001. não é o chassi 001. exato. E o chassi 001 ele não era para ser vendido. Mas o sucesso foi tão grande que só tinha ele para vender. Entrega isso aí que o cara tá na fila. E Aí foi não dá. para um piloto canadense cara. que comprou na época. E esse é o carro que a família foi buscar. E a Ford comprou ele de volta e hoje ele está lá no Museu Henry Ford, lá em Tem o Denver. da professora e tem o Tem os 001. dois. É, Os e o dois. 001. Você imagina, 10 milhões de Mustangs vendidos em 2018. Hoje eu já nem sei mais quanto. 2018, celebramos 10 milhões de unidades vendidas no mundo. E foi o ano que começou a vir oficialmente para o É, Brasil. Exatamente. Exatamente. Eu estava aqui, foi em abril de 2018, onde hoje lá embaixo a gente está se cadastrando para dirigir. A gente fez a apresentação técnica lá embaixo. 6ª geração. Aí o Mustang teve 10 anos de uma vida intensa, por assim dizer, né? V8, motor de 427, enfim. Todas as coisas que a gente gosta dos carros americanos até hoje, o Mustang apresentou para o mundo. E aí, em 74, 73 para 74? Não, foi 74, né? 74 para 75. E veio a segunda geração baseada no Ford Maverick que a gente teve aí no Brasil. Sim. Aqui. Porque naquele momento a Ford já vislumbrava um Mustang ainda conservando linhas esportivas, mas sem o V8 de 7 litros, por exemplo. Cara, essa é uma que pergunta bem legal. E o que acontece é que nessa época foi bem no momento de crise do petróleo, crise mundial do petróleo. Então, o desafio do Mustang para continuar sendo acessível e as pessoas tendo um carro que pudesse continuar mantendo as características de esportivo, o time de engenharia trabalhou muito para diminuir o peso do carro. Ele ficou um pouco menor, se não me engano foram mais de 220 quilos tirados do carro. E aí foi quando a gente entrou com 4 cilindros, 6 cilindros, mas sim tinha um V8 disponível como topo de linha, num mix muito menor, porque o mercado estava comprando os carros mais econômicos, os carros que justamente eram um combate aí à crise do petróleo. Esse foi o grande mote da época, né? Motores pequenos, chassis menor, entre-eixo menor, carro mais barato, né? Todo mundo em crise, antes você comprava gasolina por centavos o galão lá, né? Naquela época. E de repente, crise do petróleo, o petróleo começa a subir, então a Ford naquela época optou, como o Marcel falou, por motores mais econômicos e tal. Não foi uma boa decisão da empresa para continuar sendo um carro de volume, continuar chegando em todas as famílias, mas logo depois a Ford, na 3ª geração, já veio com motores mais agressivos, né? Na década de 80 já. A linha do Fox que a gente A Fox Body, né? Fox Que Body, os americanos fazem uns puta canhão. Exatamente. Tem uns de arrancada animal. Eu acho Aí a gente tava conversando sobre isso. retoma aquela linha de carro performance, mas na terceira. Mas eu acho que você tem uma coisa do Mustang que ele vem desde a primeira geração, e isso funcionou também mesmo na crise do petróleo na segunda, que é trazer versões variadas do carro. Então, seja ele coupé, seja ele fastback, seja ele hardtop, e você vê, de fato, diversas combinações e séries especiais que são icônicas até hoje. Então, na primeira geração, nós tivemos o primeiro Mach-1, na segunda geração, nós tivemos o Mach-1, tivemos o Cobra, tivemos o pacote Stallion. Então, a verdade é que o Mustang ele vem, em todas as suas gerações, construindo versões únicas, e acho que esse é um dos grandes motivos que o Mustang conseguiu se tornar algo tão colecionável. Porque ele tem tanta variedade e tantas versões que foram icônicas e ela volta em gerações futuras, que faz com que as pessoas olhem e falem, cara, é o último Mach-1 que eu posso ter, então eu preciso, algo que cria a conexão. Eu lembro da segunda geração que teve até, com essa coisa da crise do petróleo, e os carros europeus tinham motores menores, e a Ford sempre foi muito forte, né, principalmente na Grã-Bretanha, né? Tinha até modelos desenhados pelo Estúdio Guia, né? Tinha. E depois desenhavam Ford na Europa, até a gente teve aqui Scott Tinha a versão Guia, luxo Guia. Del Rey Guia. Você pode igual pegar, Del Rey, Belina, isso você aí. pode pegar todas as silhuetas da história das 7 gerações, você vai encontrar ali elementos que você vai falar, nossa, parece um Escort. Não é? Que a gente viveu. A gente, na isso nossa é, época de isso criança, é. nosso sonho de criança era dirigir um Escort, né? XR3. Você vai ver que tem carros, elementos ali de Mustang que lembram do XR3. E aí também não é, para nós, por exemplo, não é a gente que mexe com isso,
não é tão estranho porque ele tinha porte de Maverick. Maverick não era exatamente um carro pequeno no Brasil. Perfeito. Agora, o terceira geração eu acho pequeno, porque ele é baseado no Ford Pinto, Exato. mas o que aquele carro virou um ícone para uma galera dos anos 80 que hoje tem grana para preparar. Marcou uma geração essa. Mas marcou mesmo uma- naquela época eles já preparavam, eles já mexiam no carro. Né? E assim, a quantidade de acessórios, a quantidade de customização, até para falar personalização dos carros, até hoje, né? Acho que isso é uma grande característica do Mustang, né? Assim, de até hoje você poder mexer no carro, para quem os amantes, né? E você mexer no que você quiser. Acho que nessa geração do Fox Body você teve muito a volta primeiro dos carros mais potentes e tal. Inclusive na geração atual, na 7ª geração, tem uma homenagem ao Fox Body, onde no painel você Muito consegue legal. colocar o mesmo painel do Fox Body, então algo no muito digital, legal, né? no painel É digital. Então, algo simula o painel dos marcante anos. demais. Algo muito interessante. arrepia. E aquela foi aquela mudança da frente mais angulada, os 4 faróis, então o 4 olhos ali Quatro que, olhos. que Sim, foi tipo chamado na máscara, né? época, tipo máscara, então algo que realmente mexeu com essa geração nos 80. Mas não tem jeito, o brasileiro, eu que sou do Zona Norte, eu vi muitos jogadores de futebol e cantores de pagode com casas modestas e Mustang quarta geração na garagem. Total. Muito A abertura do mercado brasileiro para importação, né? Exatamente. Então, Anos 90. anos 90. Importação 95, independente né? estourando, é 95. Nossa, aquele Mustang GT que era gravado no para-choque. Nossa, que Agora, demais. para mim, assim, quinta geração que inaugura o V8 Coyote é uma das Pô, que é o retrofuturista, né? retrofuturista. Não, é muito legal. Cara, até arrepia, assim, Mas sabe? a minha cabeça da Os infância anos 90 é o ele quarto. é o Por maior. isso, não, pra mim é a primeira, por isso que eu tatuei a primeira geração. Falei, cara, eu cresci, eu sou de 76. Então, em 80 e poucos, quando eu cresci, eu via esses carros aqui em caderninho, coloria e tudo mais. Mas Entendeu? foi a primeira vez que oficialmente a gente viu um V8 americano, quer dizer, Exato. da minha geração, né? Que é próxima da Sim. sua. E o ronco daquele 5.0 da quarta geração Não, e as versões SVT Cobra, as versões era conversíveis. animal. Os escape do lado, Pô, aquilo é assim, meu, algo demais. muito Ah, único, né? eu sou engenheiro e trabalho na Ford por conta do Mustang. Eu, desde criança, parentes, amigos viajavam para os Estados Unidos e traziam aqueles caderninhos de colorir. E eu fui crescendo colorindo o Mustang. E eu sempre estava de vermelho. Um dia eu ainda vou ter um vermelho. Que eu tava vendo, curiosamente, vermelho é a cor que mais vendeu o Mustang. Dentre todas as cores, Exato. o Mustang vermelho é o que É o mais... que mais vendeu. Depois o preto, se eu não estou enganado. Cara, coisa maravilhosa. Então, assim, eu cresci, meu pai sempre teve Ford. As primeiras fotos de infância, eu lembro, eu vejo, né, hoje, minha mãe me trocando no porta-malas de um Ford. Corcel 1, Corcel 2. Eu aprendi a dirigir num Verona, pra você ter uma ideia, né? Verona. Meu pai teve Del Rey e tal. E eu cresci, fiz faculdade na Escola de Engenharia Mauá, em São Caetano, e eu passava ali perto do Tabuão, via aquele logo Ford, eu falava, cara, é minha casa, eu tenho que trabalhar nessa empresa. Então, e Mustang, cara, sempre foi Mustang, impressionante. É o que você falou da quinta geração, é muito interessante porque depois da segunda, terceira e a quarta, foi a primeira que olhou lá Lá atrás, a primeira. e fez Ela aquele voltou pico, às origens, capô né? longo, Ela voltou bicão às pra origens. baixo, aquele paralama com uma dobrinha. uma dobrinha mais olhudinho, né? mais zoiudo que eu falo. O fastbackzão mais na pegada do fastback de primeira Exato, geração. da primeira geração. A janelinha traseira ali. Meu, Aquele GT que imitava o tanque. tanque. Aquele carro foi Não, icônico. e o motor, mesmo. e o motor Você já trabalhava na Ford naquela época. Sim, né? sim. Isso é 2005. Isso foi 2004. 2004 foi apresentado. A Ford desde 98. Mas Imagina o choque que você tomou. Não, Quando cara, você viu e falou assim, não, eu não vou fazer isso. não vamos fazer Você tinha isso. acabado cara. de fazer o GT, GT. muito parecido já com o GT que ganhou da Ferrari, Da do Ferrari, Ford vs Ferrari. sim, sim. E aí depois a sequência veio o Mustang Não, eu arrebatador. olhava aquilo, cara, eu falava, eu não acredito. Na época, como engenheiro, eu era júnior na época, eu falava, eu não acredito que a Ford está fazendo isso. E fez, cara. E o motor Coyote V8, que é o avô desse daqui que está agora aqui, né? Tinha, sei lá, 300 cavalos, hoje quase o dobro, né? 50% a mais. Cara, coisa maluca. E assim, quem era apaixonado renovou a paixão pela quinta geração. Eu, particularmente, assim, sou apaixonado também pela sexta geração, porque a gente fez o lançamento aqui em Interlagos, foi a primeira vez que a gente traz o Mustang para o Brasil em 2018.
oficialmente, né, pela empresa. E Cara, de forma de pensar na engenharia, você como engenheiro, a coisa da suspensão Traseira, foi a independente, primeira geração do Ride, com isso. toda a parte de Magna campo Ride, magnético para o filabrequim, Não, O comportamento do liso. carro outro de carro. sexta geração, outra coisa, né? De performance. Eu já tinha dirigido Mustangs de outras gerações. Você tinha que ter braço para você dirigir. Sim. Você tinha que saber o que você estava fazendo. É isso, saber o que Você você está tinha que fazendo. saber o que você está fazendo. Tinha que ter braço mesmo. A quinta, sexta geração, aí você já vem com direção elétrica, suspensão traseira independente, você já vem com uma tecnologia Electronic Stability Control, né? Controle de estabilidade eletrônica. Cara, de repente você fala, é um carro que a minha mãe dirigiria. Sim, é isso aí. Cara, mesmo. E assim, mesmo como engenheiro e amante, você fala, pô, mas eu gosto de dirigir. Mas, meu, torna muito mais democrático Eu lembro, você sabe dirigir um do quê? Mustang, entendeu? Uma vez a Ford Muito fez um legal. evento que até o Batistinha fez 2 carros, um Fiesta e um Focus. E aí vocês levaram o GT500 pra gente andar com um piloto de caminhão de Pernambuco, que era piloto Beto Ford. Monteiro. Beto Monteiro. Monteiro. Aí Toca tava andando pra na cacete. pista Pirelli lá, né? Tem aquele S e tal. Aí eu vim com ele do lado e eu dirigindo. Fiz uma volta na segunda, ele falou, pode ir um pouquinho mais rápido. Eu fui e rodei. Ele falou, cuidado, esse carro é perigoso, tal, não sei o quê. Aí dei mais uma e fui fazer a volta com ele. Aí ele pá na primeira, na Ele segunda, entrou. ele rodou Ele na rodou. outra curva. Eu falei, carro perigoso, né? Aí você já deu aquele toque também. Era um Shelby GT500. Acho que era um se eu não me Shelby engano, GT500. Um cinza meio azulado com faixa preta. Eu nunca esqueço desse A dia, cara. Ford tinha esse carro. A Ford trouxe pra A essa gente trouxe ação. para essa ação. Era a época do tuning, né? 2007 ou 2008, né? Pô, revista de modificado bombando essa Bombando, Meu né? curso de pilotagem eu fiz nos Estados Unidos em 2000, eu fiz no Mustang. Era o carro de treinamento. Eu lembro que estava nevando, era na pista de provas lá de Detroit, de Dearborn, né? E eu fui entrar numa curva e eu tava com o instrutor, ele puxou o freio de mão no meio da curva e eu tinha que... Mas eu rodei, né? Na Ah, era um primeira vez. exercício, era um Era exercício. Você controlar Ele o carro. chamava de dormindo com o inimigo. Então você tá lá, aí ele, total, do nada, ele, sério. pai, como é Na que neve, faz né? ele na Tranquilo. neve, cara? Sai derrubando cone pra todo lado. Depois ele falou, não, calma, você não mexe, não dá contra esteiro, você não faz nada. Eu vou puxar, deixa o carro, você só acelera. Porque a hora que você acelera, meu, você direciona o carro, né, ele vai pra frente. Foi muito legal, cara, em 2000. Então, Você pega essa quinta geração, realmente você trouxe toda essa herança do lado da primeira geração. E quando você olha a quantidade de versões e dos tipos que foram colocados, o GT500, o Cobra, impressionante. Então aquilo foi muito marcante, porque ele trouxe, começou a trazer um nível de potência dos motores realmente muito Se não me engano, forte. tem versão dessa época com 700 cavalos. Sim. Né? Com aquela estrutura, né? acho que tem um aqui preparado pelo Batistinha com Tem 1.500. o não Super tem? Snake, né? O Super Super Snake. Snake. Super depois Snake. Não, mas eu falo de preparações assim, que foram vendidas oficialmente. Oficialmente, Não, sim. Fábrica, Cara, tem Hoje a Super gente Snake, vende, a gente, não aqui no Brasil, mas a gente vende nos Estados Unidos kits de 750 cavalos para o Mustang e para F-150. Nossa, aquele Super Snake era lindo. Não, Nossa. vai no SEMA Show em Las Vegas todo Nossa. ano lá, além dos carros maravilhosos que imagina. a Ford apresenta, tem lá um crate engine que você pode comprar com Sim, sim. 750 cavalos na concessionária e você É instala isso. no teu primeira É isso. geração. É isso. Nossa, É isso. Coisa linda, sonho, né? E aí veio a sexta geração, aí vocês entraram realmente em cena, né? No caso, você já estava há muito tempo, veio a sexta geração e vocês fizeram um trabalho, eu achei bem interessante de, a cada temporada, entre aspas, Lançar uma série diferente. lançar uma né? série diferente. A verdade é que isso é uma coisa muito interessante. Quando as pessoas me perguntam sobre essa estratégia, eu sempre trago e falo assim, poxa, como que o Mustang ao longo do tempo foi construindo a sua imagem e foi virando esse ícone? E foi sempre em gerações que trouxeram sempre novidades, tecnologia, diversas versões, um nível de variedade de versões que foram muito marcantes. Tanto é que o primeiro Mach-1 foi na primeira geração, tivemos 4 Mach-1s em toda a história do Mustang, o último foi na sexta geração. E quando a gente olha e fala, poxa, vamos trazer o Mustang para o Brasil, é algo muito especial. Antes mesmo da Ford trazer oficialmente, desde os anos 90, a gente tinha na casa de 300 carros sendo importados independentemente todo ano. A gente falou, poxa, cara, precisamos trazer o carro. E foi quando, nessa geração, o Mustang se tornou global, de verdade. E saiu dos Estados Unidos, então foi para a Europa, para a Ásia, América do Sul. E a gente olhou e falou assim, poxa, nós precisamos escolher o carro certo para trazer para um lugar que o mercado brasileiro é muito amante do Mustang. E já era. Tinha tantos Mustangs aqui por importação independente.
colecionadores. Então a gente foi lá buscar opções únicas. Então a gente lançou o GT, o Mustang GT, a primeira versão, e a gente, poxa, esse cara precisa de novidade. Esse carro é colecionável. Então, no ano seguinte, Black Shadow, depois viemos com o Mach 1. Então, agora a gente voltou com o GT na 7ª geração. Então, a ideia é que a gente sempre olha e fala, poxa, o que eu posso trazer de mais novo, de melhor tecnologia para o cliente que é fã do Mustang? Eu estava esperançoso com o Dark Horse, sabia? Eu também. Você já ouviu falar? Olha, Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Agora, na 6ª geração, vamos voltar para a 6ª geração. A gente fez toda a preparação do motor para a nossa gasolina com 30% de álcool aqui no Brasil, sim, né? claro. Toda a parte de emissões, a parte de partida a freio. Não é fácil um motor V8 funcionar com 30% de álcool, né? e você sabe que isso é uma coisa interessante, porque tem coisas que clientes perguntam também. Poxa, mas eu posso abastecer gasolina comum? Opa, sem dúvida. O carro foi feito, foi testado e calibrado para você rodar isso aí. como comum. Porque geralmente no carros alto, esportivos, tá ele vai no alto, numa Mas o Porsche, cliente fosse vai- no campo de prova que vocês têm, ele não ia nem perguntar, né? isso. Porque o que tem, o que vocês fazem de trabalho lá é E impressionante. mesmo a suspensão, a gente fez todo um preparo Para as nossas para ruas as nossas maravilhosas. ruas maravilhosas. Nossos tapetes, mesmo a suspensão, o amortecedor Magna Ride, cara, a gente falou assim, bom, será que funciona aqui nas nossas ruas? Vamos testar. Com tanto remendo, A gente buraco, valeta, lombada. Exato, a gente coletou dados, mandou para os Estados Unidos, falou, cara, vocês estão Tenha acostumados certeza. aí, olha aqui meus dados, tenha certeza que não vai quebrar. Dos esportivos dessa categoria, ele é um que eu sinto que é mais robusto, mais tanque de guerra na rua. Muito por causa de... Ainda que você tenha uma roda muito grande, ele não... Obviamente, não vou falar para você que ele é confortável. Mas quando eu pego um buraco com um Mustang, eu não faço... Ai, Bom, Então, cara, a sétima você sabe, geração- sabe pode que vai ser falar. uma coisa que é incrível, porque a 7ª geração ela traz uma tecnologia em que o carro detecta que a roda vai cair num buraco e ele enrijece os amortecedores para que... Como ele detecta? Quando você vai caindo, ele vê pelo ângulo, Percebe ele que vai- percebe o que vai acontecer e aí ele enrijece a suspensão e o não dar essa amortecedor queda de roda. para não dar uma queda brusca. E aí você não tem uma pancada. Aprendeu uma com a vez. Racing Raptor. Tecnicamente, como é que funciona, né? Os amortecedores, o carro tem sensores espalhados. Faz mais de 1000 medições por segundo, mais rápido do que o piscar de olho. E então ele começa a detectar que o asfalto não está bom, ele já caiu dentro do buraco. Então ele fala assim, opa, eu vou evitar a queda de roda. Então o que acontece? Dentro do amortecedor tem o fluido e tem partículas metálicas com campo magnético em volta. O que acontece? Ele concentra as partículas metálicas de uma forma que ele enrijece ou ele alivia. Então, a hora que cai dentro do buraco, a sensação que você tem é que o quê? Vai cair o carro dentro do buraco. Ele, bum, segura. Então, não dá aquela queda de roda. E aí, o que transfere para o consumidor? Conforto. É animal. A 6ª geração não tinha essa do buraco. Isso daí é uma inovação da 7ª geração. Mas que mais a 7ª? Desculpa. Mas a 6ª já era muito boa. Não, né? sim. Já tinha uma A suspensão 6ª muito ele bem vinha calibrada. fazendo medições, tipo, você tá ali uma emenda de pista, na emenda de asfalto. Ele começa a medir, ele fala, opa, medir, o algoritmo calcula, vou enrijecer, vou dar uma segurada aqui, eu vou dar uma aliviada. Agora, dentro do buraco, ele faz o que o Marcel explicou. Entendeu? É absurdo. Então, o amortecedor ele é desenvolvido pela Delphi, em parceria com a gente, nessa tecnologia Magna Ride, e confere no final é conforto, certo? É conforto para o consumidor. Além dessa suspensão à 7ª geração, o que traz de diferente e de evolução em relação à 6ª? Bom, 22 cavalos a mais, né, para 488 cavalos, 58 quilos de torque, já 80% do torque em 2.000 RPM, se eu não estiver enganado. Agora a admissão de ar com o motor tem 2 admissões, borboletas eletrônicas, antes era uma. E não só tem 2, mas agora ela cresceu, acho que de 65 milímetros de diâmetro para 80 milímetros de diâmetro. Então, jogando mais ar, você tem uma combustão mais rápida no final. Né? Claro, toda a parte de calibração. Você tem menos restrição de escapamento. Então, menos restrição de escapamento, mais admissão de ar. Tá aí o segredo dos 22 cavalos a mais. E se eu tivesse, assim, coisas que são
muito perceptíveis para o cliente comum, que ele não vai tanto nessa parte técnica. Eu acho que a gente teve o aumento do diâmetro dos freios, e um carro que anda muito rápido, ele também tem que frear muito. E agora, pela primeira vez, a gente trouxe freios Brembo na traseira, inclusive. Então, além da dianteira, a gente trouxe nessa sétima geração na traseira e com freio drift. Então, um freio eletrônico Eu achei bem legal. com modulagem de drift, onde você pode no painel colocar essa função, que é uma cultura, né, que realmente nos carros de tração traseira, enfim, um brinquedo diferente para o cara fazer. Disseminando no Brasil. E falando em tecnologia, o freio ele é eletrônico, ele não é manual, ele é manual, mas é toda a atuação eletrônica por trás. Não acaba. Né? Então, Você não andou no carro? falando em tecnologia, você tem lá duas telas maravilhosas, 13.2 e 12.2 aqui, toda digital. Você tem 5 modos de condução, 6 perfis que você pode gravar, as combinações de modo de direção, suspensão, escapamento. Cara, e você grava. Que nem antigamente, os carros americanos, você gravava posição de banco, lembra? Agora, M1. Agora, exato. Agora você grava 6 perfis de modos de direção, combinações, na verdade. Modo de direção, escapamento, amortecedor. Coisa maravilhosa. Então isso é tecnologia. Da personalização. Exato, entendeu? E sabe que uma coisa interessante dessa sétima geração e dessa versão GT Performance que a gente trouxe é que ele a tecnologia tem ajudado ele de uma maneira de democratizar a velocidade, o desempenho e performance do carro. Então o condutor ele tem uma segurança maior. Você pega um Mach-1, que é um carro feito para pista, com peças de GT 350, peças de Bullet, o carro ele é mais indomável, ele sai mais de traseira, você sente ele mais no volante. Agora o novo GT Performance ele tem o carro mais na mão. Então você pode chegar mais longe no limite do carro, mesmo sem ser o profissional super piloto experiente. E o carro te dá isso, essa sensação de chegar mais longe com o carro na mão. Toda a calibração que a gente faz para sistema de eletrônico de estabilidade, para esse carro foi um tuning totalmente diferente, porque não só a distribuição de peso, agora ele tem mais peso na dianteira do que na traseira, freios diferentes, né? Você tem freio a disco na dianteira e na traseira. O sistema de controle de estabilidade desse carro eu diria que é o state of the art, cara. Não, é inacreditável. A gente andou recentemente lá. O lance do freio do drift é legal. Você tem um freio de mão normal, só que você não tem o botão. É só pra... Então, é só pra você puxar, entendeu? Você não precisa ficar. Você só vem dando no freio. Você puxa da volante, você já imagina o que vai acontecer, né? Animal. E ele não sem cabo, ele é modular. Então você também consegue segurar a intensidade dando força. Porque é eletrônico. Dando limite do que você quer Se fosse chegar. cabo, é meio que binário, né? Binário. 1-0, né? 1-0. Estão Ligado ligados? e desligado. Agora, eletrônico você consegue modular. Mas colhi informações aqui neste grande evento e sei que até o final de maio terei o prazer de dar uma voltinha e deixar algumas lagartas pelo asfalto. Deixar as lagartas pretas, devolver sem pneu, né? Na sexta geração, quando a Ford trouxe oficialmente o sexta geração e vinha com os Michelin Pilot Sport 4, eu tenho certeza que os carros que eram emprestados voltavam sem o par de pneu traseiro. Porque tinha o modo burnout O lá, line lock. e todo o canal fazia um burnout até quase 200 por hora, e a Pamela e a Andressa ficavam felizonas, porque elas tinham que correr atrás dos Michelin para passar para o próximo cara. Não são os carros, né, que vocês dirigiram, mas os nossos de engenharia também, você imagina. É isso. Meu maior orçamento era para comprar pneu. A diversão do line lock é impressionante. Aquela fumaça não tem jeito. Você não, Vai lá. você não tem que se preocupar quantos quilômetros por litro, é quantos quilômetros vai fazer com o par de pneu traseiro. Quanto vai dar para rodar até... E ainda me pagam para isso, né? Ainda me pagam para isso. Então, Eu vou te falar, a questão do Mustang é justamente essa mesmo. Eu sou muito fanático por esse ronco desse último Coyote. E era um carro que quando eu estava testando, avaliando, fazendo vídeo, quando chegava na reserva, quando eu acendia a luz, eu já abastecia, porque eu sabia que eu ia rodar 21 quilômetros, 14 quilômetros, porque eu não andava, eu só andava com o pedal shifter, velho. Só eu gosto demais disso. cara. Aí cada vez que aceleraram aqui, hoje, o novo,
Você já foi lá embaixo? Fui lá ver, aí tem um rapaz lá que toda hora ele liga e dá uma... Aquilo é... Mas você pode entrar e dar uma acelerada também. Eu farei isso, vejam lá no meu Instagram. Vocês sabem que nesse Mustang você pode até acelerar pela chave, né? Não só funciona o motor, como Você tá aqui assim, ó, a galera aqui... Sabe tá... aquela pessoa encostada no seu carro? Vamos ter bastante vídeos na internet sobre isso. Hein? Muito bom. Vamos esperar a sétima geração aí, vamos acabar com os pneus deles. A partir, acho que esperar. última semana de maio, se não estiver enganado, a gente já vai ter como... Aí é Os carros vão estar por aí, porque inclusive assim, o primeiro lote de carros foi vendido em menos de uma hora. Foram 150 carros de uma hora. E os clientes vão receber esses carros em junho. Então vocês vão andar um pouquinho antes aí dos primeiros compradores. E a gente já sabe que tem alguns outros aí na fila de espera para um próximo lote. A gente vai trazer volumes recorrentes, porque a gente tem certeza que essa é uma geração que vai continuar fazendo sucesso no Mustang aqui no Brasil. E o preço ficou mais atraente até, né? Também. Tô até pensando em comprar um. De verdade, mesmo. Uma tatuagem dessa você tem que comprar um carro agora, né? Não tem jeito. Tem que comprar o carro. O carro, quando a gente fala de carros que possam entregar desempenho de Mustang e a performance que esse carro traz, e obviamente toda essa iconicidade do Mustang, a gente conseguiu colocar um posicionamento de preço muito competitivo. Então, esse carro foi lançado no Brasil a R$529 mil. E de fato, quando se compara com veículos que entregam a mesma performance, ele tem um valor muito, muito competitivo. Do jeito que o Mustang anda, você vai encontrar carro com 200 mil, 250 mil a mais. Com certeza. Realmente impressionante. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa verdadeira universidade e pós-graduação que tiveram de Mustang hoje com os dois especialistas aqui, também com o Edu, que também manja muito de Mustang e Muscle Car. E espero que você deixe aqui nos seus comentários a sua opinião e também o que você quer que a gente aborde na próxima vez que encontrarmos com um novo Mustang aqui no canal A Roda. Segue também @EduBernasconi lá no Instagram e segue a Full Power TV também aqui no YouTube, beleza? O meu Instagram é @janacletos. Veja mais sobre esse dia aqui em Interlagos por lá também. Até a próxima, fui!